galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que me visitam aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é William e eu sou criador de conteúdo aqui no canal Rotas do Brasil. Como eu prometi, se não me engano, semana passada, durante um dos vídeos do quadro Sessão Nostalgia, eu ia fazer um vídeo para vocês explicando mais ou menos como que funciona a Transbrasil. E também, como eu prometi, né, eu ia explicar para vocês como que só com 4 linhas ela consegue circular aí o país inteiro. Primeiro, eu acho interessante a gente entender como que essa história começou. Em 2001 foi criada a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável por fiscalizar as linhas interestaduais. Tá? É importante frisar isso. A ANTT regula linhas interestaduais. As linhas com característica rodoviária que funcionam dentro do estado não são reguladas pela ANTT. A ANTT não tem nenhuma relação com essas linhas. Ela regula linhas que começam em um estado e atravessam aí 1, 2, 3 ou terminam em outro estado. Antes de 2001, o órgão responsável por fiscalizar o transporte rodoviário interestadual do Brasil era o DNER, que é o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. A Transbrasil ela possuía a autorização do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens para rodar pelo Brasil aí nas linhas que ela possuía lá na época, assim como muitas outras empresas, como Itapemirim, Contígio, São Geraldo, Salutares, enfim, todas essas empresas grandes que vocês conhecem. Em 2001, quando a ANTT foi criada, a ANTT estabeleceu alguns critérios que as empresas deveriam atender para seguir com as linhas que elas possuíam. A Transbrasil ela não conseguiu atender a maioria dos pré-requisitos estabelecidos pela ANTT. E aí ela foi caracterizada como uma empresa sem capacidade técnica para continuar operando os serviços que ela prestava. A gente está falando de capacidade de manutenção, qualidade da frota, se ela oferecia boas condições de trabalho para os funcionários dela, enfim. Aí, o que a Transbrasil fez? A Transbrasil recorreu à justiça. Ela não conseguiu autorização via ANTT, ela recorreu à justiça. E aí a justiça concedeu à Transbrasil uma liminar que autoriza ela a prestar os serviços, mesmo a ANTT dizendo que ela não tinha capacidades técnicas para tal. Então essa é a origem de tudo. A Transbrasil ela é uma empresa que até hoje, desde 2001 para cá, ela nunca atingiu os pré-requisitos da ANTT para ter a sua linha autorizada. Ela sempre conseguiu operar através de liminares. A partir do momento que um juiz dá uma liminar em favor da empresa, a ANTT fica impedida de apreender um veículo dessa empresa por incapacidade técnica. A ANTT tentou entrar na justiça também. Se eu não me engano, foi em 2012, 2011, por aí, ela conseguiu barrar a autorização que a Transbrasil tinha por meio da justiça para continuar operando. Só que 15 dias depois, a Transbrasil conseguiu uma nova liminar, dando a ela os mesmos poderes que ela já tinha. Então ficou meio que uma briga judicial. A ANTT derruba a liminar, a Transbrasil consegue outra. A ANTT derruba a liminar, a Transbrasil consegue outra. A ANTT derruba a liminar, a Transbrasil consegue outra. Não podemos afirmar que a Transbrasil é defendida por juízes, né? Infelizmente não há nada que prove isso. Mas o proprietário da Transbrasil, que se eu não me engano chama Jurandir, ele já foi prefeito de uma cidade, já foi preso inclusive, já usou tornozeleira eletrônica, mas ele nunca passou assim muito tempo preso. Ele sempre conseguia escapar e muitas vezes alegando aí falta de provas. A questão central que é como que ela consegue rodar o Brasil inteiro tendo só 4 linhas. Né? Antes disso é importante a gente entender duas questões. Existem 2 tipos de linhas rodoviárias, basicamente dizendo. As linhas diretas e as linhas seccionadas. O que é uma linha direta? Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Você embarca em São Paulo e desce no Rio de Janeiro. Não existe outro ponto de embarque na linha, não existe outro ponto de desembarque. São Paulo e Belo Horizonte é a mesma coisa. Você embarca em São Paulo, desce em Belo Horizonte. Esse ônibus não vai parar em nenhuma outra rodoviária. O que é uma linha seccionada? É uma linha que durante o trajeto ela tem vários pontos de embarque e vários pontos de desembarque. Um exemplo, Catarinense. A Catarinense tem a linha Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, que era da Caioa. Né?
E essa linha é uma linha seccionada. O passageiro pode embarcar no Rio de Janeiro e descer em São Paulo, Londrina, Maringá, pode descer em Cascavel, em Medianeira, pode descer em Foz do Iguaçu, ele pode descer em várias cidades ao longo do trajeto. Assim como ele também pode embarcar em várias cidades ao longo do trajeto. O passageiro pode embarcar no Rio de Janeiro, pode embarcar em Aparecida, pode embarcar em Taubaté, em São José dos Campos, aqui em São Paulo, enfim. É como se fosse uma linha de ônibus urbano, sabe? Você vai parando nos pontos e ali naquele ponto você pode fazer embarques e desembarques. Isso é uma linha seccionada. Todas as linhas da Transbrasil são seccionadas. Isso permite que ela pode fazer ali, durante o trajeto daquela linha, vários embarques e desembarques. E aí entra uma questão que eu acho que a NTT falha um pouco nisso, né? É permitido às empresas que elas façam apenas seções dessa linha seccionada. Um exemplo: São Paulo Vitória da Conquista, que é uma linha da Salutares, é uma linha seccionada. O passageiro pode embarcar em São Paulo, pode embarcar em Resende, e ele também pode descer em Itaubim, pode descer em Medina, pode descer em Cândido Sales. Um dos horários da linha São Paulo Vitória da Conquista é via Almenara, que é uma cidade em Minas Gerais, né? A viagem seria: o passageiro embarca em São Paulo, em um determinado momento lá o ônibus ia desviar da sua rota, passar em Almenara, voltar para a rota e seguir para a Vitória da Conquista. Para não ter esse atraso para quem vai para a Vitória da Conquista, do ônibus ir até Almenara e voltar, o que a Salutares faz, junto com a Águia Branca ali, né? Ela tem um horário que sai escrito São Paulo Vitória da Conquista, mas só vai até Almenara. E isso é permitido pela NTT. A NTT permite que as empresas façam apenas uma seção da linha, desde que ela tenha outro horário que faça a linha completa. Beleza? Então vamos lá. Essa é a primeira questão que permite a NTT rodar por aí, né? Utilizando letreiros como São Bernardo do Campo Fortaleza, e aí você vê o ônibus numa rota que não tem nada a ver nem com São Bernardo nem com Fortaleza, mas enfim, né? Essa aí é uma questão que a gente vai entrar agora. Eu vou colocar na tela para vocês agora o trajeto de uma das linhas da Transbrasil, que é a linha São Bernardo do Campo Fortaleza. Como vocês podem ver aí, o ônibus sai de São Bernardo, passa em São Paulo, Curitiba, Foz do Iguaçu, né? Citando apenas as principais cidades. Aí ele começa a voltar, passa em Maringá, Londrina, Presidente Prudente, segue para Goiânia, para Palmas, para São Luís do Maranhão, desce para Teresina e depois vai para Fortaleza, né? Como vocês podem ver aí na imagem. É óbvio que a Transbrasil não tem nenhum horário que faz esse trajeto maluco por completo, né? Mas como eu mencionei agora, é permitido pela NTT que as empresas façam apenas seções de uma linha maior. Então é aí que entra essa questão. A empresa pode utilizar aí qualquer parte desse trecho. Ela pode pegar a gente de Foz do Iguaçu para Palmas, para Goiânia, para Presidente Prudente, ela pode levar a gente de Foz do Iguaçu para São Paulo, de São Bernardo para Foz do Iguaçu, ela pode pegar a gente em Goiânia e levar para Palmas, pode pegar em Goiânia e levar para São Luís, para Teresina, entendeu? Então essa é a questão que permite que a Transbrasil circule o Brasil inteiro tendo só 4 linhas. Por quê? Porque o trajeto das linhas dela não tem nenhuma relação com um trajeto normal. Qualquer outra empresa regular que fosse fazer esse trajeto não iria fazer dessa forma, né? Eu até coloquei quando eu fiz esse mapinha aí, deu 5.200 e poucos quilômetros para sair de São Paulo e para Fortaleza, né? Para vocês terem aí uma noção. Então, essa é a característica principal das linhas da Transbrasil que permite que você rode o país inteiro. Você sai de São Bernardo para Fortaleza, só que essa linha tem autorização para rodar praticamente aí por todos os estados. Você pode ir para cidades em São Paulo, no Paraná, em Goiânia, em Tocantins, em São Luís do Maranhão, no Piauí, no próprio Ceará, entendeu? Então, essa é a principal questão. Além dessas cidades destacadas que tem na imagem que eu mostrei agora há pouco, tem muitas outras cidades que esse ônibus é autorizado a parar.
E quem que forneceu essa autorização para a Transbrasil para fazer esse trajeto desse jeito? A Justiça por meio de liminar. E o engraçado é que cada nova liminar que a Transbrasil consegue, ela vai conseguindo cada vez mais trechos, mais trechos, mais trechos, mais trechos. Ela tem, por exemplo, uma outra linha que eu não separei aqui para mostrar para vocês, que começa numa cidade chamada Sena Madureira, no Acre, e termina em Porto Seguro, na Bahia. É um trajeto lateral, é um trajeto horizontal. Só que essa linha ela sai lá do Acre, vem para São Paulo, para depois ir para Porto Seguro. Lógico que com isso, o que a Transbrasil está fazendo? Ela está trazendo gente do Acre para várias cidades aqui e pegando gente de São Paulo para várias cidades aqui. É como se fossem duas linhas diferentes, entendeu? O ponto principal é São Paulo e essas duas cidades nos extremos. Beleza? Agora vamos abordar uma outra questão que é relacionada às empresas que operam aí a serviço da Transbrasil, beleza? Bom, uma característica engraçada da Transbrasil é que ela é uma empresa de ônibus que não tem ônibus, né? A Transbrasil, eu consultei na NTT agora há pouco, ela possui 0 ônibus registrados na NTT. 0. Ela não tem nenhum ônibus próprio. Nenhum. 0. Nenhum. E aí como que funciona, né? Vamos explicar como funciona a determinação da NTT e depois como que a Transbrasil se utiliza por meio dessa determinação. É permitido para as empresas que elas em determinados momentos aluguem ônibus de outras empresas para fazerem as suas linhas. Vou citar um exemplo. Imaginem que amanhã é Réveillon em Copacabana. E aí você vai ter um monte de gente saindo de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro para assistir lá a queima de fogos em Copacabana. Aí, imaginem se vocês no lugar da 1001, por exemplo, que é uma empresa que faz a linha São Paulo-Rio de Janeiro. Você tem um boom de demanda, né, específica ali para aquele dia, para aqueles talvez 2 dias, mas talvez você não tenha ônibus suficiente para atender aquela demanda, entendeu? Porque não dá para você simplesmente pegar todos os ônibus que você tem e colocar ali, porque você tem as outras linhas para atender também. Então, o que é permitido? Que em situações dessa, a 1001 possa ligar em qualquer empresa lá e falar assim, ó, empresa A, B, C, D, eu tenho aqui um boom de demanda na linha São Paulo-Rio de Janeiro e eu não tenho ônibus suficiente para atender. Vocês têm como alugar para mim 5, 10 ônibus para fazer alguns horários das minhas linhas? A empresa pá, responde, tenho tal. E aí essa empresa manda, né, para 1001, ela cede esses veículos para 1001. Importante a gente falar também, nesse tipo de situação, o motorista é da empresa proprietária do veículo. Então, digamos assim, a 1001 ligou lá na Premium Turismo para alugar ônibus, que é uma empresa de turismo que é daqui de São Paulo, se não me engano. O motorista é da Premium Turismo, só que ele tem que fazer o trajeto acompanhado por alguém da 1001. Isso é o que determina a NTT. Então, é assim que funciona. Você tem ali algumas situações em que você vai ter um aumento específico de demanda para aquela data, para aquela semana, para aquele mês. Dezembro é um mês assim, né? Tem muitas empresas que passam o mês de dezembro inteiro utilizando ônibus alugados, né? Então, é uma época de aumento de demanda e nesse tipo de época é permitido. O que acontece é que a NTT não estabelece isso por meio da sua regulamentação. Se a regulamentação da NTT estabelecesse em qual época do ano, em quais condições seria permitido você fazer as suas linhas com frota terceirizada, você minimizaria o poder de atuação da Transbrasil. Por quê? Porque ela ia poder alugar ônibus na Páscoa, no Natal, na época que tivesse algum evento específico em alguma cidade que ela atende. Ela não ia poder passar o ano inteiro utilizando uma frota terceirizada. Então, nesse ponto, a regulamentação da NTT é falha. E aí, como que a Transbrasil se aproveita dessa questão para atuar aí só com frota terceirizada, né?
A Transbrasil, ela de certa forma finge que alugou o ônibus de uma empresa para fazer a linha dela. Por que ela finge? Porque na verdade não é que a Transbrasil ligou na empresa e falou tem um aumento de demanda específico, nada. É de certa forma um acordo das duas empresas. Funciona. Para a Transbrasil fingir que você alugou um ônibus para ela, você paga um valor para a Transbrasil. Segundo a reportagem do Fantástico, esses valores variam entre 7 e 10 mil reais, se eu não me engano. Isso naquela época, talvez hoje já seja mais caro. E aí o que a Transbrasil faz? Ela faz um contratinho, como se ela tivesse alugado o ônibus da sua empresa. E aí o que a Transbrasil faz? Ela dá um crachá para fingir ali que o seu funcionário é da Transbrasil. Ela te dá um adesivo para você colar no ônibus lá, como se você estivesse rodando a serviço da Transbrasil. E ela te dá a cópia de toda a documentação que um ônibus precisa ter para fazer uma linha. Então, na prática, você que é proprietário do ônibus, você não tem praticamente nenhuma relação com a Transbrasil. O ônibus também é seu, o motorista é seu. Você só está pagando para a Transbrasil para usar um direito que foi cedido a ela através de uma liminar. Então, como funciona? Para caráter de fiscalização, você vai dizer ali que você está rodando o serviço da Transbrasil, atendendo os passageiros que compraram passagem para viajar pela Transbrasil e tal. Mas na verdade não é assim. É a própria estrutura daquela empresa que é utilizada para fazer a comercialização das passagens. Você que tem que se virar para vender passagem, você que vai fazer os embarques, você que vai fazer tudo. A Transbrasil ela só vai te dar a documentação, os adesivos e o crachá ali para você fingir com o seu funcionário da Transbrasil. Então você vai poder ali rodar dentro daquela linha em qualquer seção dela, atendendo a sua demanda. Então, por exemplo, você tem uma empresa de Foz do Iguaçu. E aí você quer fazer viagem, para Palmas. Você bota o letreirinho lá, São Bernardo do Campo, Fortaleza. Você nunca foi em São Bernardo do Campo, nunca foi em Fortaleza. Você vai atender somente aquela faixa ali da linha que te interessa. Quer sair de Foz do Iguaçu e ir para Palmas, voltar de Palmas para Foz do Iguaçu. Tá bom. Então, são essas brechas da legislação da LTT que servem para beneficiar outras empresas que a Transbrasil se utiliza, porque ela fala assim, se a outra empresa também pode, eu também posso. E aí a justiça vai lá e dá uma liminar para ela. E é basicamente assim que funciona o esquema da Transbrasil, né? Primeiro ela se beneficia por ter aquele registro lá do tempo do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens para conseguir continuar tendo liminares, né? Então, a Transbrasil se utiliza dessa desculpa, né? Digamos assim, eu consegui a linha no tempo desse órgão aqui. Então, no tempo desse órgão aqui, eu tinha que tinha que cumprir os pré-requisitos desse órgão. Então, eu não tenho nada a ver com esse órgão que foi criado depois, que é a NTT. Eu tenho que continuar obedecendo os requisitos desse aqui. A justiça entende que sim, que a Transbrasil está certa e continua cedendo liminares para a empresa. A outra questão que eu falei é a permissão da NTT para que as linhas sejam feitas de forma seccionada, né? Nenhuma empresa teria interesse em agregar ônibus na Transbrasil se ela tivesse que realmente sair lá de São Bernardo do Campo, dar toda essa volta no mapa que vocês viram e ir para Fortaleza. Por quê? Porque eu acho que ninguém ia embarcar nesse ônibus, por exemplo, em São Bernardo do Campo, passar, 5, 6 dias dentro dele para chegar em Fortaleza, se você pode viajar numa empresa normal e chegar em 2, né? Então, o seccionamento das linhas também é importante para que esse esquema seja atrativo, né? Você vai ter várias cidades ali, uma lista enorme de cidades que você vai atender da cidade onde fica a tua empresa para aquela, né? Você fica em Foz do Iguaçu, leva a gente de Foz do Iguaçu para Goiânia, para Palmas. Você fica em Goiânia, leva a gente para São Luís do Maranhão, para Teresina, para Fortaleza, para outras cidades menores dentro do estado do Maranhão, dentro do estado do Piauí, dentro do estado do Ceará. Então, o seccionamento da linha e a infinita quantidade de seções que são permitidas,
eu até olhei aqui, por exemplo, só para vocês terem uma noção, a linha mais longa do Brasil é Pelotas-Fortaleza. Se você for consultar todas as seções, dá 3 páginas. 3 páginas de seções para a linha mais longa do Brasil. Se você vai consultar a linha da Transbrasil, como essa São Bernardo do Campo Fortaleza, tem 50, 60, 70 páginas só com seções que são autorizadas para aquela linha. Seções, só para deixar claro, é um pedaço desse seccionamento, né? O que é uma seção? Só para deixar claro. Pegar aqui um exemplo. Da linha que eu citei lá no começo, que é Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, da Catarinense. Uma seção é, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, é uma seção. Rio de Janeiro, Maringá é outra seção. Rio de Janeiro, Londrina é outra seção. Cada trecho da linha que você pode vender passagens é uma seção. Se você pega a linha da Transbrasil, a quantidade de seções dá 50, 60, 70 páginas. E é isso que torna o esquema atrativo. Por quê? Porque você pode pegar cada seção daquela, cada seção interessante, você tem aí, por exemplo, 50, 55 empresas que agregam ônibus na Transbrasil. Então, você pega aqui, você vai cuidar, você vai fazer essa seção aqui, você vai fazer essa, você vai fazer essa, você vai fazer essa, você vai fazer essa. Você consegue distribuir essa enorme quantidade de seções para todas as empresas que prestam serviço para a empresa, sem que elas precisem concorrer entre si. Entenderam? Então, essas são as questões aí que fazem com que a Transbrasil consiga rodar o país inteiro tendo só 4 linhas. Eu espero que eu tenha sido claro. Se alguma coisa que vocês têm dúvida a respeito da empresa eu não falei, deixem nos comentários aí pergunta, eu posso fazer um segundo vídeo atendendo aí a essas dúvidas, beleza? Porque é um assunto longo, grande, que dá bastante pano para manga, né? Dá bastante assunto, mas basicamente é isso. A Transbrasil ela consegue rodar o país inteiro por conta do seccionamento das linhas dela e por conta das liminares que ela tem, né? Atualmente a NTT ela não pode apreender nenhum ônibus da Transbrasil por problemas da empresa. Ela pode apreender o ônibus, por exemplo, que está com pneu careca, porque está sem odômetro, porque está sem tacógrafo, por más condições do veículo. Mas por problemas da empresa, ela não pode fazer nada, porque a Transbrasil tem lá a liminar e isso impede a NTT de atuar contra ela. Bom, espero que tenha ficado claro aí essas questões, né? É um assunto meio confuso, às vezes a gente precisa dar algumas voltas aí para entender, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos como funciona a Transbrasil, como ela continua existindo e por que ninguém faz nada contra ela. Porque ela tem lá a liminarzinha lá dizendo que ela pode fazer o que ela bem entender e os órgãos, infelizmente, têm que acatar ao que a justiça determina. Beleza? Eu fico por aqui então. Lembrando, se vocês têm alguma dúvida ainda a respeito dessa empresa, deixem aí nos comentários, né? Se eu não souber, a gente procura e faz um vídeo novo aí respondendo essas dúvidas. Beleza? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Só lembrando, a gente vai utilizar daqui pra frente os sábados para fazer vídeos aleatórios. O vídeo de sábado, que era o vídeo das renovações de frota, ele vai ser publicado todo domingo de manhã, tá? Logo no comecinho do dia eu vou publicar ele ali, por volta das 10, 11 horas. E o trecho da semana vai vir no final do dia, lá por umas 8, 9 horas por aí, tem o trecho da semana. Amanhã já tem aí o primeiro trecho da linha Brasília-Teresina, beleza? Fico por aqui então e até a próxima.